E aí, chega de enrolação, bora renderizar? Você vai ver que no conteúdo do nosso treinamento eu deixei alguns presets prontos. Deixei o preset pronto e a imagem de como ele é. Mas olha, você não pode simplesmente pegar esse preset e já sair utilizando dentro do seu Lumion. Mesmo que tenha presets prontos, cada cena, cada maquete é de um jeito, ok? O sol se comporta de uma forma, as sombras se comportam de uma forma, tudo é diferente em cada maquete eletrônica. Então, eu não posso simplesmente te ensinar a usar os presets, eu tenho que te ensinar a utilizar cada um desses efeitos que está aqui, ó. Certo? Eu tenho que te ensinar a utilizar cada uma dessas coisas, para depois você na prática poder utilizar de melhor forma os presets prontos, ok? Porque você precisa entender o que cada ferramenta do Lumion funciona. E eu vou utilizar uma didática em que você vai direto ao ponto. Vai ser o pulo do gato. Eu vou te mostrar a opção já utilizando ela na prática. Então por isso que vai ser bem rápido, tá bom? A primeira coisa que a gente deve fazer. Vamos aqui em foto. E a gente já vai, olha só, escolher a nossa cena. A gente já vai pegar a cena que a gente quer, ó, aqui em cima dessa área. Você segura com o botão direito do mouse e rotaciona. A movimentação aqui é a mesma. Agora, se você sair fora, também, para você ver o tanto que é fácil. Então vamos escolher. Bom, distância focal. Posso pegar mais coisas, posso pegar menos coisas. Eu te recomendo você sempre utilizar aqui na casa do 20, do 19.2, que é a mais utilizada e ela pega bastante coisa. Então, ó, eu vou pegar aqui essa câmera, mas você pode pegar a câmera que você quiser. Eu vou pegar uma câmera de frente agora inicialmente. E utilize sempre as linhas para você posicionar de forma que fique retinho, ó. Tá vendo essas linhas aqui em cima? Aqui em cima, ó. Eu vou fazer com que ela fique reta, alinhada com a casa. E para mim fechar agora, é só armazenar a câmera. Ah, mas está pegando aqui. O que a gente faz? A gente pode aumentar. Olha que bacana. E aí é só armazenar de novo. Eu preciso te explicar algumas coisas antes de você ir aí e aplicar aí a sua cena. A gente tem que utilizar os princípios da fotografia. Quais que são os princípios da fotografia? A simetria, os pontos de fuga e ter como sempre o objetivo de deixar com que a edificação seja a protagonista do nosso render. Então, ó, algumas táticas para deixar a edificação protagonista do render. Câmeras baixas. Ó, aqui está a altura da câmera. Câmera na altura de um observador comum, ou como se ele estivesse agachado olhando para cima. Isso deixa ela mais imponente. Tem pessoas que fazem isso, ó. Não fica interessante. Além de deixar com que outras coisas sejam a protagonista, ela não fica tão imponente assim. Ok? A não ser que seja necessário, o seu cliente pediu uma foto de cima, beleza. Mas para os nossos trabalhos, a gente precisa muito, ó, desse ângulo aqui. Um ângulo mais para baixo, um ângulo no máximo ali de uma pessoa de 1,90 m, entendeu? Outra coisa muito importante, utilizar essas linhas que você está vendo. Você pode posicionar a casa no seu ponto de fuga. A gente pode fazer uma cena aqui, desde que ela esteja, ó, nesses traços aqui, ó, aqui, num ponto de fuga, num ponto desse trecho aqui. Então a gente tem que utilizar também do nosso bom senso, né? Porque querer deixar que apareça muita coisa, às vezes não vai aparecer nada, entendeu? Então vamos focar sempre na edificação. Outra coisa,
Vamos buscar ter simetria até na composição da nossa imagem. Nem muito céu, nem muito chão. Ou seja, altura do observador. Mediano, mesmo tanto de céu e o mesmo tanto de rua. Ok? Muito cuidado. Tem gente que faz o render assim, ó. Muito cuidado. Foca ali na edificação, tá? O céu não é tão importante, é bonito, mas não é tão importante quanto a nossa residência que a gente vai renderizar. Então vamos usar os princípios da fotografia. Mostrar demais, às vezes, é mostrar nada. E mostrar menos, às vezes, é mostrar tudo. Entendeu? Pegou a analogia? Então eu defini essa cena aqui, vai ser uma cena primária, tá bom? Você pode definir aí a cena que você quiser. É o primeiro passo que a gente vai fazer, tá bom? Fique tranquilo que o passo a passo que eu vou dar aqui vai ser o passo a passo para a gente chegar naquele resultado que você viu quando você quis entrar no treinamento. Então, fique calmo, tá bom? O próximo passo, a gente vai vir aqui nesse vidro. Você vai clicar aqui em materiais. E olha só, vai selecionar o vidro. E como esse vidro é o mesmo daqui, lembra do que eu falei? Quando a gente mudar ele, vai mudar tudo. Então clica aqui nesse vidro. Olha só, a gente já entra na área de materiais. Segue o que eu estou fazendo que você vai entender. Clica aqui nessa flechinha. Vai aparecer isso daqui, não vai? Você vem aqui, ó, em novo. Você vem aqui em novo e vidro. A gente vai aplicar esse vidro aqui, que ele é um vidro mais leve, tá bom? E vai clicar em salvar mudanças. Vamos de novo, ó. Aqui. Clicou na flechinha, novo, e vai escolher esse vidro. Calma que você vai aprender a utilizar essa biblioteca de materiais, tá? Fica tranquilo. A gente vai aplicar esse vidro primeiro e definir a nossa cena. As duas primeiras coisas que a gente vai fazer. E pronto. Agora a gente vai começar a compreender os estilos, os efeitos. A gente vai aos poucos montando a nossa cena. Primeiro, clica aqui em FX e vamos em câmera. Aqui em câmera você vai colocar o efeito pontos de perspectiva, 2 pontos de perspectiva. Isso aqui é sensacional. Pontos de perspectiva, 2 pontos de perspectiva é um efeito indispensável, tá bom? Ele é um efeito que vai deixar a sua cena ainda mais reta. Aqui, como eu já preparei uma câmera em que ela está retinha, pode ser que não tenha tanta diferença, tá? Mas, por exemplo, a gente tem aqui um ângulo desse jeito. Quando a gente habilita, ó, e aumenta a quantidade, olha o que ele faz. Ele deixa reto. Isso é muito importante. Isso entra nos nossos conceitos lá de fotografia, entendeu? Então, primeiro efeito, FX, câmera, 2 pontos de perspectiva. E agora vai ser um ponto muito legal. Aqui na nossa pastinha do curso, eu deixei uma pasta chamada proporção do Instagram. Essa proporção do Instagram possui 3 aqui, né? 1080, os stories, o feed. Essa aqui é que tem maior alcance dentro do Instagram, já fico essa dica para você. E se você quiser renderizar direto nessas proporções, você aplica aqui, ó, o FX. Você deve estar achando que eu estou passando os carros na frente do boi, né? Mas não, fica tranquilo, você já vai entender. FX Artístico 1. Ó, a gente estava em câmera, agora Artístico 1, sobreposição de imagem. E vamos escolher o arquivo. E aí você seleciona a proporção que você quer. Olha que bacana, eu quero essa proporção aqui.
Prontinho. E aí é só eu posicionar de novo, ó. Certo? E armazenar a câmera. E aí você já renderiza na proporção de Instagram. Depois é só cortar essas linhas pretas. Por enquanto a gente não vai fazer isso. Então deixa eu voltar aqui a minha ceninha que eu tinha montado. É só para você entender que tem essa opção. Mas lá na frente a gente vai recapitular tudo isso. Tá bom? Então vamos começar a montar o efeito da nossa cena. E o primeiro vai ser aquele com o céu limpinho. Então o que a gente vai fazer? Vamos em FX, Céu, Céus Reais. E aqui, ó, clicando aqui, é um monte de céu. Um monte de céu pré-definido que o Lumion nos dá. O bom do Lumion é isso, ele nos dá tudo pré-definido. E aqui em Clear, ó, são os céus limpinhos sem nuvens. Vamos escolher esse número 1 aqui, tá? E o que a gente vai fazer? Vamos entender cada uma dessas opções. Aqui é o eixo do céu, então é a rotação dele, inclusive do Sol, olha lá o Sol. Tá? E eu vou escolher uma aqui, assim, tá legal. Por quê? É muito importante a gente trabalhar com o Sol contra a fachada, para a gente ver o comportamento da sombra na nossa edificação. Ok? Então eu vou colocar mais ou menos aqui, deixa eu ver, dessa forma tá legal. O brilho, aqui é o brilho do céu, ó. Eu tô achando ele muito escuro. A gente aumenta um pouquinho, aqui em quase 1.4, ó, 1.3, quase 1.4. Acho que já tá bem bacana para não ficar exageradamente muito azulzinho, né? E aqui o brilho geral também é um brilho que ajuda aí a fortalecer a cor desse céu. Então vou deixar aqui em 1.1. 1.1 tá bacana para ele não ficar tão exagerado, tá? Mas tem um problema. Esse sol do efeito céus reais, que é esse sol aqui, ó, ele não é muito legal, ele não funciona como a gente deseja que funcionasse. E você vai entender o porquê. O efeito, a sombra, a iluminação dele não é tão boa quanto a outro efeito. O efeito FX de sol. Olha só. Quer ver? Você já vai entender. Não vamos utilizar o sol dos céus reais, pois ele não consegue alterar o brilho do sol. O brilho somente do sol. A gente só altera o brilho do céu. A gente deixa ele mais claro, mais escuro, mas o sol continua do mesmo jeito. A gente precisa alterar o brilho do sol. O que seria esse brilho? Deixar mais forte, deixar mais fraco, ok? Então, se você estiver usando o Lumion 8, calma, que mais pra frente eu vou mostrar outra forma de fazer céu também, ok? Não existe só essa maneira, então fique calmo. Se você estiver utilizando o Lumion 8, espera que vai chegar o seu momento, tá bom? Então a gente vai colocar o efeito de sol. E o brilho do sol, para não ficar muito exagerado, acredito que aqui em 0,7 tá bom. E a rotação, lembra, vamos trabalhar de uma forma com que ele fique à frente da fachada. E a altura dele também, a gente vai configurar de uma forma que ele fique bonitinho contra a fachada. É como se a gente estivesse, olha lá, pegando o sol do nosso efeito sol e colocando por cima do efeito dos céus reais. Esse é o sol que a gente está usando. E simplesmente eu vou deixar aqui porque eu gostei do jeito que tá, ó. Olha a diferença que dá, pessoal. Olha só a diferença. O brilho é outro. O brilho do céu, dos céus reais, ele não é tão bom quanto o brilho do nosso próprio sol. E caso você esteja com dificuldade para deixar nessas pré-definições aqui que eu coloquei, ó, é só você segurar o Shift, tá? Que fica preciso a forma de você utilizar. Próximo efeito que a gente vai trabalhar é o efeito de névoa. Então a gente vai aqui em clima,
e vai aplicar o efeito névoa. Esse efeito ele é muito importante. O que seria esse efeito na prática? Ele é esse efeito de profundidade que a gente tem nessas imagens de montanhas. Deixa eu pegar uma aqui, olha essa. Tá vendo que aqui tá mais nítido? Aqui tá um pouco menos nítido e aqui já não tá tão nítido. Tá como se tivesse uma névoa tampando. O efeito de névoa do Lumion é isso e ele é imprescindível. Você tem que utilizar em todos os seus trabalhos. Pois é ele que vai dar essa mesma profundidade que a gente tem aqui nessas imagens de montanha. Aquelas montanhas lá atrás fica não tão nítidas, fica como se tivesse a névoa na frente. E aí é isso que causa profundidade na imagem. A gente vai utilizar esse efeito agora. Aqui não vai fazer diferença ainda, por enquanto, porque não tem nada lá atrás, tá? Mas vai ser de grande ajuda quando a gente colocar as árvores, os prédios, as coisas. Então já vamos colocar o efeito de névoa. A densidade da névoa. Vamos deixar aqui, mais ou menos aqui tá ótimo, né? E a queda da névoa, a gente vai deixar em 0.6. A densidade da névoa a gente vai deixar aqui. Deixa ela lá longe, essa densidade. Ela vai ficar lá longeona. A queda a gente pode estar deixando aqui em 0.9. E o brilho no máximo. O brilho a gente vai deixar no máximo, ok? Isso mais pra frente a gente vai configurar de uma melhor forma. Próximo efeito. Olha só como já está ficando a nossa imagem, hein? A gente trabalhou os céus reais, o sol. A gente trabalhou a névoa. Agora o FX de precipitação. Então aqui em clima, precipitação. O que seria precipitação? Olha só o que aconteceu. Já deixou nosso asfalto aqui todo molhado. Precipitação, ele deixa a cena bem mais realista, né? Deixa essas áreas manchadas, molhadas, dá mais imperfeição, porque na vida real nada é tão perfeitinho, tá bom? Só que aqui nesse caso tá exagerado, tá? Então a gente vai configurar aqui a fase da precipitação. A gente vai diminuir um pouco, tá bom? Vamos deixar aqui, ó, em 0, aqui em 0,4, para deixar o asfalto molhadinho, simular que acabou de chover, tá bom? E a quantidade de partículas a gente vai tirar, porque senão vai parecer que está chovendo. E não é isso que a gente quer, é um efeito de dia com o céu limpo. Pode até diminuir mais essas imperfeições. Não é para dar efeito de molhado, é só de mancha. Efeito de mancha a gente quer, não de molhado. Assim tá bom, ó. Deixa bem imperfeito o cenário. Ok? Outro efeito que a gente vai utilizar agora é o efeito de câmera, aberrações cromáticas. Esse efeito ele existe nas lentes de câmera. Ele é uma pequena distorção que se tem nas lentes, só que a gente vai ter ele um pouquinho só. Então deixa aqui, ó, bem superficial mesmo, ok? Outro efeito muito importante e o próximo que a gente vai trabalhar é o efeito de exposição. E o que seria essa exposição? Ele clareia ou escurece a nossa cena. E a gente não pode clarear muito para não ficar exagerado. Então, ó, entre 0,5 e 0,6 aqui tá muito bom. Olha só a cara que já tá a nossa ceninha. Próximo efeito aqui em Artístico 1 é o de correção de cor, tá? Ó, lembre-se, você vai utilizar esse mesmo workflow que eu estou fazendo. Primeiro esse, depois esse, depois esse. Tá? Um de cada vez. Você vai ver o resultado final disso. Correção de cor.
Correção de cor, ele é muito, mas muito importante e é o mais usado. Aqui você configura temperatura, contraste, saturação e cada uma dessas coisas muda completamente a cara da imagem. Se você quer uma imagem mais quente, por exemplo, você aumenta aqui. Se você quer uma imagem mais fria, você diminui. Aqui está de dia, a gente tem que ter uma imagem um pouco mais quente. Então, vamos aumentar. Quase 0,2. 0,2 na verdade, ó, para não ficar tão quente assim. O brilho, a gente vai deixar aqui mesmo. O contraste, vamos dar uma aumentadinha nesse contraste, tá? Para forçar mais as cores a trabalhar aqui nessa cena. E a saturação, a gente vai deixar do jeito que tá. Correção de gama também, tá muito bom. Essas pré-definições, elas são muito boas. E o limite baixo também deixa desse jeito aqui. O próximo efeito é o efeito de aguçar, aqui em Artist 1. O que esse aguçar faz? Ele é como se fosse a nitidez da imagem. Olha só como é que ela fica não tão nítida se eu tirar. E olha só se eu colocar. Ficou bem mais nítida. Mas a gente também não pode exagerar. Então creio que aqui, ó, 0,06 já está de bom tamanho. E agora a gente vai conhecer um efeito avançado. Aqui é a mágica do Lumion, é o diferencial, é onde a gente começa a trabalhar a luz de fato, o efeito da luz do sol, o efeito das luzes artificiais que a gente vai colocar, tudo. Vamos aqui, ó, em avançado e luz do céu. Esse aqui é o diferencial, galera. Ele calcula a luz das nossas faces. Por exemplo, eu vou tirar tudo e vou dar 2 cliques aqui. Esses 2 cliques aqui é como se fosse uma pré-renderização, tá? Agora eu vou aumentar e olha a diferença. Olha só, percebeu? Percebeu que a luz do céu começa a influenciar diretamente na nossa maquete eletrônica? De novo, hein? Eu vou tirar. Beleza. A luz do céu, o azul do céu, a luz do sol, não influenciou em absolutamente nada aqui. Mas eu vou aumentar agora. Olha aqui como a nossa maquete ficou mais azulada. É como se o azul do céu transportasse aqui para a maquete eletrônica, tá? Claro que a gente não precisa de tanto. Eu só exagerei aqui para você ter a noção. O brilho pode deixar no máximo, mas a saturação a gente vai diminuir, vai deixar 1. Por quê? Porque a saturação a gente não precisa tanto que esse azul do céu influencie nos materiais, deixe os materiais azuis. Mas a gente precisa que o brilho se influencie. Então o brilho do céu continua influenciando, mas o azul dele, né, a saturação, ele nem tanto, tá? Eu vou aumentar a saturação para você ver, ó. Fica mais azulado. Então vamos deixar aqui, porque tá de dia, precisamos de uma imagem mais quente e o azulado vai dar a impressão de uma imagem mais fria. Outro efeito importantíssimo é o efeito, aqui em avançado também, Hyper Light. Tá? O Hyper Light, ele é o rebatimento da luz. O que seria esse rebatimento da luz? É como se a luz pegasse aqui, batesse aqui no chão e batesse aqui e fosse batendo, ficasse batendo. É como se ela entrasse aqui, batesse no sofá, batesse aqui e ficasse esse rebatimento. É um efeito muito importante, tá bom? E a gente vai deixar aqui em... a gente não... é uma imagem externa, não precisamos tanto, mas eu recomendo aqui trabalhar entre o 11.8, tá bom? E esse é um efeito que ele só aparece aqui no nosso pré-render, quando a gente dá 2 cliques, quando é o do 10.3 para frente. O meu é o 10,
tá? Então se você estiver utilizando uma versão mais nova, ele já vai funcionar. Como eu não estou utilizando, a gente vai fazer o que? A gente vai renderizar para ver a diferença de esse efeito quando a gente tem ele e quando a gente não tem. Então vou clicar aqui ó, em renderizar. Vou escolher Vou escolher o padrão aqui, a área de trabalho. Nomear qualquer coisa e renderizar. Olha só como que tá ficando a nossa cena. Já tá ficando sensacional. A gente acabou de começar a mexer no Lumion. Lumion, produtividade, não tem igual. Agora eu vou renderizar sem o Hyperlight. Vou até pôr o nome aqui. Creio que até vai ser mais rápido, hein? Mesma coisa. Diferença aí de alguns segundinhos. Então vamos ver a diferença dos dois. Olha só. Com o Hyperlight eu tenho o rebatimento da luz. Eu tenho ela rebatendo pelas faces do modelo. E sem, simplesmente fica opaco. Olha só como ficou opaco. Fica, né? Não tem essa profundidade, ó. Olha só o tanto que o Hyperlight ele é importante, tá bom? Então vamos deixar aqui o nosso Hyperlight do jeitinho que a gente tinha colocado. E o próximo efeito é o efeito de sombra. FX sombra. Esse efeito a gente configura diretamente o comportamento da sombra, tá? Ele é um efeito obrigatório, é muito importante. A gente sempre vai deixar ligado essas duas opções, tá bom? Porque é as opções que melhora a qualidade da nossa sombra. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Aqui, ó. Primeiro, esse efeito aqui, ele suaviza, certo? E esse aqui, ele deixa ela... Opa! O que seria esses detalhes finos? Seria esses detalhezinhos aqui, ó. Olha só a diferença, por exemplo, daqui. Olha só. São sombras pequenas, que se a gente não colocar, ele não pega. Então é muito importante essas duas opções você habilitar. Só clicar aqui para voltar onde a gente estava. Então vamos lá. Coloração. A coloração a gente vai deixar do jeito que tá. Mas olha, aqui também é a mesma coisa. A gente pode trabalhar, se aumentar, ela fica mais azulada. Se a gente diminuir, fica mais quente. Vou deixar aqui no meio termo. O brilho a gente vai deixar aqui em 0,1. A gente não precisa de tanto brilho também, né? Porque o Hyperlight já vai fazer isso pra gente. Então vamos deixar aqui em 0,1. Diminuir um pouco. E o Omni Shadow muito importante, né? Ele como se fosse a quantidade de sombra. A gente já tem bastante sombra nessa imagem. A gente pode deixar, ó, mais ou menos, vamos ver aqui. Não pode ficar tão escuro, hein? Acho que aqui tá legal. Fechou? A gente vai pelo sentimento, pelo nosso próprio olhar crítico, tá? Então assim, aqui a gente deixa a sombra mais forte, ou também a gente pode deixar ela mais suave, tá bom? Correção de cor, correção de sombra a gente pode deixar aonde tá. E o próximo efeito e último que a gente vai trabalhar para fechar, né, fechar
essa série aqui do efeito diurno. Vou até diminuir um pouco aqui desse brilho. Assim tá bom, tô achando muito brilhante. Aqui em céus reais, ó, deixa essas configurações que vai ficar legal. Próximo efeito é o efeito avançado de reflexo. E esse efeito, ele é muito extremamente importante, pois ele refina e ele aplica de fato o reflexo no vidro. E lembra que a gente colocou o vidro? Olha como tudo vai se conectando. Por que a gente colocou o vidro? Porque a gente vai ver como está se comportando um reflexo no nosso efeito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ligar essa chavinha. Olha só, as coisas já começam a dar outro efeito. A gente terminou de montar a base do nosso primeiro preset, que é o preset de diurno com céu limpo. Todas essas configurações, o passo a passo que eu dei, se você seguiu, você atingiu esse resultado aqui. E ele já fica bem legal. Você vai perceber que eu utilizei essa sequência. Eu apliquei os 2 pontos de perspectiva, céus reais. Os céus reais a gente entendeu que nele não é possível configurar o sol. Então a gente foi lá e aplicou um outro sol. E nele sim a gente posicionou em frente à fachada e configurou o brilho dele. Depois a gente aplicou a névoa, que não fez diferença alguma, mas vai fazer quando a gente for humanizar a cena. Já deixa ela pré-definida aqui desse jeitinho. Depois a gente aplicou precipitação, né? Tiramos a quantidade de partícula e colocamos uma fase aqui da precipitação que fosse possível dar uma certa mancha, tá? Aberrações cromáticas, um pouquinho da distorção que a lente da câmera dá. A exposição para a gente clarear um pouco a nossa cena. Correção de cor para a gente configurar a temperatura e deixar ela um pouco mais quente e dar um pouco mais de contraste. O aguçar para dar um pouco mais de nitidez. A luz do céu para a gente ter o comportamento do céu na nossa maquete. O Hyperlight para a gente ter o rebatimento da luz nos cantos da nossa maquete. A sombra para a gente dar um pouco mais de coloração, diminuir um pouco o brilho dela, já que a gente tem um Hyperlight. E também configurar as sombras delas, deixando elas mais suaves e finas. Outra coisa é essa opção aqui na reflexão, que deixa as coisas um pouco mais realistas. Essa é a base de todo o efeito que a gente vai construir durante o treinamento. Todos os outros efeitos vai ser a partir desse, então esse aqui é o mais importante. Imprescindível você ter alcançado esse resultado. Agora o efeito de chuvoso, entardecer, anoitecer, todos os outros vai ser em cima desse que a gente montou. Então eu te vejo na próxima aula.